Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Nós estávamos lendo o Evangelho de Mateus e também o de Marcos. O de Marcos, que fala da cura de dois cegos na cidade de Jericó. Um deles, por todos conhecido como filho do Timeu. Filho do Timeu. Esses textos são os textos do que nós chamamos Novo Testamento, ou Novo Pacto, ou Nova Aliança de Deus com a humanidade. Se bem que a palavra nova, não é necessariamente uma antítese ou oposição. Ela é uma ampliação, é um contexto superior que torna o pacto ou a aliança anterior obsoleto, porque ele absorve o anterior e o amplia, tá? Então, nós temos os judeus como o povo da antiga aliança ou povo do antigo pacto. O estudo correto e adequado da terminologia e da doutrina não permitem afirmar isso com tanta assim precisão, porque o novo pacto celebrado por Deus com a humanidade através de Cristo Jesus, ele absorve o anterior e amplia esse pacto, tá? Ele se mostra nunca limitado. Eu pessoalmente, quando estudei essas coisas de teologia da aliança, teologia dos pactos, inventam teologia de tudo. Parece que é a obsessão de alguns estudiosos criarem teologias. E são, na verdade, ferramentas para interpretação ou compreensão do plano ou propósito de Deus através no decorrer da história da humanidade. Então a pessoa pega lá, defende lá a teologia dos pactos, a teologia das alianças, o dispensacionalismo, essas perspectivas ou visões, elas têm o objetivo de facilitar a compreensão da narrativa bíblica, a compreensão do texto escriturístico e fornecer um suporte intelectual e também emocional ou espiritual, possibilitando a pessoa amadurecer na fé e interpretando a realidade e os eventos escriturísticos de uma maneira supostamente equilibrada. Para adotarmos isso com precisão, nós teríamos que admitir que somos perfeitamente capazes de compreender o plano, o propósito de Deus e detalhar como ele o executa, tá? Então, há um quê de arrogância, há um quê de vaidade, há um quê de presunção em todo teólogo e em toda teologia, tá? Tem, assim, um elementozinho. Por quê? Porque é impossível explicar tudo. Como também é impossível o ser humano compreender tudo o que Deus disponibilizou para nós através das Sagradas Escrituras. É impossível. Tá? Não tem como, não existe isso. Mas nós não cessamos de promover ou de produzir teologias. Uma palavra bonita para testamento, pacto ou aliança, é a palavra berit. Berit. Berit é uma expressão que tem esse sentido, essa conotação, e é objeto de estudo de vários teólogos que identificam, principalmente estudando o Antigo Testamento, a presença desse conceito de a celebração de um pacto de Deus com a criação, com a humanidade, através da história de Israel e com a perspectiva da era messiânica, da vinda do Messias, como esse conceito se amplia, como se cria essa expectativa de consumação desse pacto, dessa aliança a ser celebrada através do Messias, Jesus, o Cristo. E nós cristãos que entendemos realizado através de Jesus, o Cristo, o Messias, e qual o significado desse novo pacto, dessa nova aliança, tanto para nós, igreja, quanto para Israel e como para com as demais nações. Não tenho absolutamente nada contra. Tem um material fantástico aí de um erudito aí, de um professor alemão.
material fantástico que eu, sinceramente, admito, não tenho condições de transportar para o nosso diálogo aqui, para a nossa conversa. Porque, erudito que é, ele se propôs a defender um postulado e o fez muito bem, muito embora, para fazer isso, ele tenha se submetido a todos os preconceitos do mundo acadêmico, no que diz respeito às teorias de formação do texto, de desenvolvimento do povo de Israel, da narrativa da teologia bíblica. Mas ele conseguiu, usou as ferramentas, o método, o modelo acadêmico e deixou evidente que o Berite, que a aliança, que o pacto é o coração, de toda a narrativa escriturística. Isso para mim era muito interessante quando mais jovem, né? Depois de ler, também eu deixei de lado essas coisas, eu não me expresso nesses termos, porque eu entendo que o pacto de Deus com a sua criação, ele na verdade ele é unilateral, tá? Se você pega a narrativa bíblica, Deus cumpre as duas partes. Nós falamos de pacto, de aliança, né? de uma união indissolúvel. Tá. Mas também havia a possibilidade, que alguns apresentam, eu vou passar aqui a narrativa aqui, uma ilustração da ideia de aliança ou de pacto no Antigo Oriente Próximo. Um poderoso rei do Antigo Oriente Próximo envia um exército durante a noite para cercar uma cidade a certa distância. Pela manhã, o mensageiro do rei fala aos habitantes da cidade, os quais ficaram tomados de surpresa. Eu sou seu novo rei, vocês são o meu povo. Esta é a minha aliança com vocês. Eu os protegerei de seus inimigos e garantirei sua paz e prosperidade. De agora em diante, vocês devem obedecer às minhas leis, as seguintes leis. As pessoas não tinham direito a voz nem tampouco a voto na decisão de tornar-se parte do reino. A única coisa que podem escolher é como irão responder. Essa é uma ilustração bastante interessante, é uma ilustração muito inteligente. Dá-nos a ideia do que significava um pacto, do que significava uma aliança entre um soberano e os seus vassalos, as cidades, os estados, as nações. Na Bíblia, pacto, aliança, nós chamamos o livro de Novo Testamento, mas não é um livro, é um ato. Berit é um evento, aliança é um evento. E esse evento nós reconhecemos como Jesus, o Cristo. Já pensando em termos de pacto, de aliança, lendo, tem as teologias da aliança, tem teologia para tudo. Tá? Tem teologia para tudo. São ferramentas que auxiliam na interpretação e na compreensão dos textos bíblicos, dando a você, a todos nós, uma ideia do desenvolvimento ou chamada revelação progressiva. Ou seja, como Deus vai ampliando a maneira como ele se revela ou declara as suas intenções, ou como nós vamos ampliando o nosso conhecimento acerca do propósito e do plano de Deus. É tudo muito bonitinho, é tudo muito elegante, ajuda em algumas coisas, mas eu pessoalmente entendo que pacto ou aliança é algo unilateral, porque a Escritura mostra que Deus cumpriu as duas partes. Deus celebrou as duas partes. Tá? Você vê em Abraão, né, quando Abraão é orientado a partir os animais e colocar as partes, uma de cada lado, porque Deus e ele caminhariam entre aqueles animais. Esse ritual simbolizava um pacto inviolável, né? uma aliança inviolável, que colocava debaixo de maldição aquele que descumprisse as regras do pacto. A Bíblia declara que Abraão foi tomado de um sono intenso e adormeceu, deixando claro que Deus sozinho se comprometeu com o cumprimento
de ambas as partes, a dele e a da humanidade. Isso se consuma na pessoa bendita de Jesus o Cristo. Por isso eu sou cristão, porque em Cristo Jesus, esse pacto, essa aliança se cumpre de forma plena e absoluta. A salvação de Deus alcança a humanidade, a sua criação, e a resgata de todo o mal, e a resgata de si mesma, conduzindo-a das trevas para a luz, como sempre foi o plano e o propósito de Deus. Eu pessoalmente entendo, então, que o pacto foi celebrado na eternidade, o Berit foi celebrado na eternidade entre Deus e Deus, tá? Deus se compromete em garantir que a sua criação será levada, conduzida através de toda a história ao momento que Deus planejou. A humanidade será conduzida à glorificação e à vida eterna com o Criador. Esse é o pacto. Somente Deus poderia cumprir com ele mesmo. Ah, mas tem o lado humano. Foi totalmente cumprido na pessoa bendita de Cristo Jesus. O milagre, o evento Cristo chamado, né? O evento salvação, o evento pacto. Então, eu entendo que desde o início, desde o Éden, o pacto de Deus com o primeiro casal diz respeito à eternidade, indicando a etapa, os processos pelos quais a humanidade necessariamente seria conduzida e superaria, etapa por etapa, fase por fase, até o momento supremo da revelação plena, absoluta de Jesus o Cristo. Nós estamos vivendo esse período da revelação de Jesus o Cristo, tá? É um processo que não se encerrou. Algumas pessoas imaginam que está ocorrendo uma pausa. Não há pausa nenhuma. Não há nenhuma pausa no chamado evento Cristo, evento salvação. Não há pausa. Não há pausa. Se fez homem, viveu entre nós, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, de onde assumiu o trono, o direito de governar sobre todo o principado, poder, autoridade, sobre toda a criação, e retornará para reinar, visto que é rei, visto que para isso veio, visto que essa é a sua natureza, o seu caráter, o seu propósito, tá? Expressar à humanidade o pacto que Deus celebrou com toda a sua criação, a vida eterna. Isso só pode ocorrer no momento que diga respeito à eternidade. Nós falamos eternidade futura, como se existisse uma eternidade passada. Na verdade, Deus, o eterno, é eterno hoje, é eterno presente. A eternidade, ela é como o nome diz, ela não tem amanhã e ela não tem ontem, tá? Então não precisa ficar preocupado. Nós vivemos nesse pacto, nessa aliança. E nesse pacto, nessa aliança, estão incluídos todos os anteriores pactos e aliança celebrados por Deus com a humanidade, que são revelação, etapa por etapa, do grandioso propósito e plano de Deus. Então não há conflito entre o Novo Testamento, o Novo Pacto e o pacto anterior. Não há conflito. Há uma ampliação e há uma absorção. Ah, mas você está dizendo que os judeus são o que eles sempre foram. Os judeus são o que eles sempre foram, o povo do pacto. Ah, mas eles... Olha,
Ao invés de se preocupar como Deus vai salvar este ou aquele, a igreja que celebra pacto, o pacto que se amplia, que se estende para toda a humanidade, sem a preocupação étnica ou ritualística ou cerimonial, sem as implicações do pacto e aliança celebrado com os judeus, não nos é imposto aos cristãos, não nos é imposto, não é mais imposto à humanidade. Não precisa praticar a circuncisão. Ah, mas se eu quiser, pô, vai e faça. Não tem problema nenhum. Agora, se você acha que salvação depende de circuncisão, aí está o apóstolo Paulo para dizer para você: acorda para a vida. Acorda para enxergar Jesus, o Cristo, que você está se perdendo. Ah, tem que guardar o sábado. Olha, tem que descansar no dia de descanso. Quer seja ele o sábado, domingo, segunda-feira. Estão discutindo aí, né? 6x1, 5x2, 4x3. Olha, a Bíblia manda descansar. Se você não descansa, a responsabilidade é sua. A sua saúde vai deteriorar, os seus negócios vão desmoronar, tá? Você terá problemas. Por quê? Ah, mas eu preciso trabalhar dia e noite. Não, ninguém precisa trabalhar dia e noite. Ninguém precisa trabalhar dia e noite. Tá? Não minta. Ninguém precisa. Tá bom? Ou você não sabe administrar a sua vida, ou você não sabe administrar os seus negócios, ou você tem sérios problemas de confiança com as pessoas que você contratou para fazerem parte da sua atividade profissional. Então, há uma série de regras que não se impõem aos cristãos. Por quê? Porque a Bíblia declara que, pelo ato gracioso de Deus, mediante a fé, é que nós somos salvos. Não que desprezemos as peculiaridades, as características do judaísmo. Não é uma questão de desprezar. É uma questão de estarmos livres de todo esse rigor cerimonial, livres para fazermos parte do mundo em que nós estamos vivendo, aproveitando a oportunidade que isso gera e acarreta para proclamarmos o evangelho da salvação de Deus. Chame pacto, chame aliança, chame como você entender. O profeta Jeremias já havia falado a esse respeito. Ele retrata o cumprimento dos propósitos de Deus com a realização de um novo pacto, uma nova aliança. Aí alguns falam que o novo pacto, a nova aliança, é o Novo Testamento. O chamado novo pacto, a nova aliança, não é o livro, é Jesus, o Cristo. Tá? O livro é o registro do novo pacto, da nova aliança, celebrado por Deus em Cristo Jesus com a humanidade desde a eternidade, desde a eternidade. Por isso, quando falamos de temas relativos a Deus, plano e propósito de Deus, não pode haver a aceitação de mudanças em Deus, porque Deus não muda. Deus não muda. Deus possibilita que nós o conheçamos como ele realmente é. E Jesus, o Cristo, foi a pessoa que melhor revelou quem Deus é para a humanidade. Jesus Cristo é a revelação de Deus. Jesus Cristo é a aliança de Deus com a humanidade, não é só com os cristãos. Como as pessoas respondem a isso, aí sim, no conceito de pacto, de aliança, serão responsabilizadas. Cada um é responsável pela sua própria tomada de decisão, tá? Cada um é responsável pela maneira como decide viver. Agora, que Jesus é a celebração plena e absoluta desse pacto, dessa aliança com Deus, de conduzir a humanidade à glorificação, à vida eterna com Ele, isso o é. Porque em Deus não há mudança. Em Deus
não há oscilação, Deus não muda de ideia, sempre foi o plano e o propósito de Deus. Se outros não foram tão bem-sucedidos em apresentar ao mundo o propósito de Deus, a igreja tem essa responsabilidade. Como a igreja tem ido? Tem ido como pode, tem feito o que fez. A questão não é o que a igreja fez. A questão é o que a igreja faz hoje, o que nós cristãos, o que nós, igreja, fazemos hoje. Porque estudar a história, dizer que a igreja falhou, isso daí qualquer um pode fazer. O filósofo lá pode falar, mas não. Eu também falo em tom de provocação, mas eu falo, a igreja de Jesus não é Jesus. Jesus é bem-vindo em qualquer lugar desse mundo. O cristão não é, porque, infelizmente, os cristianismos que estão aí atuando, eles não são muito próximos, a Jesus. São muito voltados ao sustento da instituição e ao desenvolvimento aí da instituição. A igreja não é o reino, a igreja não é Jesus. O cristão não substitui Jesus, o Cristo. Mas nós somos agentes de Deus para a proclamação e a celebração desse pacto, convidando as pessoas para estarem em Cristo Jesus conosco, partilharem das bênçãos de Deus para a humanidade através da fé em Cristo Jesus. Então a igreja não é doadora de nada, a igreja não é doadora de poder, a igreja é mensageira do rei, do soberano. E enquanto ela celebra essa nova vida, esse pacto eterno, ela também o transmite para a humanidade. Essa é a responsabilidade. Dão o nome de evangelismo, né? Disse Jesus, ide por todo o mundo. Ide por todo o mundo. Chame como você quiser. É responsabilidade do cristão celebrar o pacto de Deus com a humanidade. E não tentar de forma infantil, insinuar que o pacto de Deus é restrito aos que já estão nesse pacto, tá? Como fizeram os judeus no passado. Estamos sozinhos no mundo, né? Somos tudo que Deus quis, o resto está perdido. Não é esse o pacto celebrado por Deus. Não é esse o compromisso. Não é o que foi proposto e não é o que foi realizado por Deus através de Cristo Jesus. Então nós estamos no processo de revelação desse pacto, dessa aliança que conduz à eternidade. Tá bom? Então não há nenhuma mudança. Até Jesus, depois de Jesus, quando Jesus voltar. Esqueça. Você uniu-se a Deus graciosamente pela fé. E essa união, no que diz respeito a Deus, ela é inviolável, ela é inquebrável. Deus não sai mundo afora chutando pessoas, tá? Deus não sai mundo afora dispensando ninguém. Você foi chamado por Deus para celebrar a vida eterna pela fé em Cristo Jesus, e esse chamado é eterno, porque diz respeito à eternidade. Mas eu quero discutir se a pessoa pode perder ou não a salvação. Bom, se você está tão desocupado assim, a ponto de ficar filosofando sobre temas sobre os quais você não tem nenhum poder ou ingerência, porque o pacto celebrado com Deus, o pacto que Deus celebrou com a humanidade, ele cumpriu as duas partes. A humanidade é totalmente beneficiada. O que Deus faz? Convida a que se pertença a Ele através da fé em Cristo Jesus, que é Jesus, o Cristo, a nova aliança, o novo pacto, ou o pacto eterno que se estabelece com Deus, é Jesus, o Cristo. Você está preocupado com o Novo Testamento. O Novo Testamento, mas o Novo Testamento
É Jesus, o Cristo, que é o testamento, o pacto eterno. O livro é o registro. O livro é o registro. Jesus é muito superior ao registro da vida e da obra dele. Tanto que os discípulos falam que se fôssemos relatar tudo que Jesus fez, eles usam um exagero retórico, né? Nem todos os livros do mundo caberiam. Mas a vida de Jesus é muito superior ao que está registrado no Novo Testamento. O poder de Deus em Cristo Jesus é muito superior ao que está registrado em ambos os testamentos, que na verdade são o mesmo. São parte de um só, de um pacto eterno de Deus com a sua criação. Que quer dizer o quê? A criação de Deus não desaparecerá. A criação de Deus será conduzida à eternidade. Conhecer alguma coisa de teologia, conhecer alguma coisa de teologia do Novo Testamento é também alimentar a sua fé, é também adquirir ferramentas e meios para nutrir a sua esperança e a sua confiança em Deus. Toda vez que a vida e a doutrina estão em desalinho, toda vez em que a vida e a palavra de Deus estão em desalinho, nós somos convidados a nos prostrarmos diante do Todo-Poderoso Deus em humildade, reconhecendo as nossas fragilidades e confiando no seu eterno amor e no seu gracioso e eterno poder, que nos conduzirá certamente a tudo aquilo que ele propôs e realizou em Cristo Jesus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.